Na segunda parte de nossa aula sobre engenharia genética, vamos comentar um pouco a respeito das técnicas de clonagem. Primeiramente, é importante dizer que clonar é copiar, é produzir cópias de alguma coisa, e esse processo já existe na natureza. A clonagem é um processo de reprodução assexuada que leva à formação de descendentes geneticamente idênticos, os clones. Então, esse processo já ocorre naturalmente em alguns organismos unicelulares, como bactérias, determinados fungos, protozoários, e também em alguns pluricelulares, que têm muitas células, como plantas capazes de propagar por brotamento, banana, alho, mandioca, etc. Além disso, a clonagem também ocorre em alguns animais, como as anêmonas do mar, as estrelas do mar, etc. Pois bem, então a clonagem já é um processo que ocorre na natureza. As bactérias, muitos vermes, como as planárias, fungos, protozoários, até alguns seres multicelulares, produzem clones, produzem cópias, produzem regeneração, elas fazem divisão binária, elas se dividem ao meio, bipartição é o processo de divisão muito comum entre bactérias, Então, esse processo de clonar, de produzir cópias de si, já existe na natureza, forma-se um organismo idêntico ao original. Qual é a vantagem da clonagem? É a manutenção de características boas do ponto de vista evolutivo da espécie. Entretanto, a baixa variabilidade genética pode deixar a espécie vulnerável a variações ambientais, uma vez que todos os indivíduos terão a mesma capacidade de responder às alterações do ambiente. Então, para exemplificar isso, vamos imaginar um indivíduo que possua cópias que apresente grande resistência ao frio. Isso aí, a princípio, seria um aspecto positivo, em locais cujas estações mais frias têm um inverno mais rigoroso. Mas vamos imaginar que com o aquecimento global, a temperatura média daquela região aumente muito. Então, aquela característica que seria vantajosa em climas mais frios deixa de ser vantajosa e pode colocar fim a toda aquela população formada por indivíduos iguais. Então, a clonagem, ela tem suas limitações. Ela nem sempre é uma boa estratégia da natureza, visto que, como eles compartilham o mesmo material genético, qualquer mudança climática, ambiental, pode ser capaz de eliminar uma população inteira, não sobrando descendentes. Então, a vantagem da variabilidade genética é que o fato de existirem indivíduos diferentes tornam determinados grupos ou pessoas resistentes a certas variações ambientais, climáticas, ou até a certas epidemias, Isso nós chamamos de seleção natural, De certa forma, é um conceito que vocês irão rever ou revisitar em aulas posteriores. A clonagem vegetal é amplamente usada em processo denominado propagação vegetativa. Já a clonagem de mamíferos ainda é limitada a laboratórios de pesquisa. Eu já estive em alguns congressos da área de biotecnologia. Em um deles, em Juiz de Fora, eu conheci alguns pesquisadores do Brasil que praticam a clonagem de bezerros, de mamíferos. Eles foram os palestrantes, então eu tive a oportunidade de participar e de conhecer as pessoas que estão
trabalhando com clonagem atualmente no Brasil. A clonagem também pode ser usada para clonar células e tecidos com finalidade médica. Uma das técnicas envolve o uso de células e embriões nos primeiros estágios de desenvolvimento, as células tronco embrionárias. Essas células podem se transformar em diferentes tipos de célula e desta forma podem ser cultivadas em laboratório e usadas no tratamento de doenças como câncer, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, diabetes, artrite, entre outras. O uso de células tronco embrionárias também envolve muitas polêmicas, pois muitos consideram que a vida tem início na fecundação. Desta forma, a utilização de células embrionárias humanas seria um crime, pois envolve a destruição do embrião. Outros argumentam que a vida se inicia apenas quando o embrião desenvolve o sistema nervoso. Então vejam bem, o que acontece nessas clínicas de fertilização in vitro? Por diversas razões, muitos casais procuram clínicas de fertilização para que essa fertilização, essa fecundação ocorra em condições controladas. Algumas vezes elas ocorrem in vitro e outras vezes o embrião é implantado diretamente no útero, ou a fecundação acontece diretamente no útero. Pois bem, nesse processo de fertilização, diversos embriões são gerados, Apenas alguns deles são transplantados para o útero, para que se desenvolvam em um bebê. E o que fazer com esses embriões? Eles congelam, essas clínicas congelam esses embriões em nitrogênio líquido e eles ficam disponíveis ali. Ainda não se sabe o que fazer com esses embriões, visto que não podem ser considerados exatamente seres humanos, porque são células, mas são células que têm o potencial de se transformar em seres humanos caso sejam transplantados a um útero. Então, isso aí já envolve uma questão ética da ciência, seria eticamente permitido utilizar-se células tronco embrionárias para criar órgãos e disponibilizar esses órgãos em transplantes? As células tronco são células totipotentes, ou seja, são células capazes de se transformar em qualquer outro tipo celular. Elas podem se especializar em células cardíacas, em células musculares, em células hepáticas, do fígado, em células renais. Elas são mais eficazes que as células de cordão umbilical, que as células tronco de cordão umbilical. Mas aí, muitos governos proíbem o uso dessas células tronco embrionárias para a clonagem de órgãos, de tecidos. Aí temos também uma questão religiosa, A vida tem início na fecundação, ou seja, no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ou ela tem início quando o embrião desenvolve o sistema nervoso. Ainda é um ponto insolúvel na ciência, e que tem gerado acalorados debates por parte da comunidade científica, por parte da comunidade médica e também por grupos religiosos e por diversos setores da sociedade, assim como o aborto, outro tema bastante polêmico, porque se considerasse que a vida tem início na fecundação, então embriões, a utilização de embriões para clonar órgãos e tecidos seria antiética, Então seria considerado um aborto, enfim, São questões aí bastante polêmicas e para as quais não se tem uma resposta única. Bom, a clonagem de mamíferos, ela teve início com a ovelha Dolly, no final da década de 90. Ela ficou muito famosa, em todo o mundo, por ter sido a primeira ovelha, o primeiro mamífero a ser clonado
em laboratório por Ian Wilmot, né, um pesquisador escocês, um biólogo escocês que tornou possível a criação de Dolly. Só que ela teve uma morte precoce, porque um dos efeitos, né, da clonagem é que o ser vivo gerado a partir desse processo pode desenvolver, né, um envelhecimento precoce, dentre outros problemas cardíacos. Então hoje ela está exposta, né, no Museu de Ciências Naturais de Londres. Ela está empalhada, né, ela faleceu precocemente, mas é um marco, né, na ciência, na biotecnologia, na engenharia genética. Desde então, né, houve grandes avanços nas técnicas de clonagem. Aqui vamos ver alguns bezerros, né, clonados pela Embrapa, que é uma agência nacional, né, é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária e que já foi capaz de criar clones, né? Um dos pesquisadores palestrantes desse congresso de que eu participei, de biotecnologia, alguns anos atrás, em Juiz de Fora, pertence a essa empresa. Vitória, uma bezerra da raça cimental, é o primeiro animal clonado no Brasil. Um animal que nasceu no último final de semana, a notícia antiga, né, 17/3/2001, é resultado de pesquisas na área de reprodução desenvolvidas pela Embrapa desde 1984. O processo de clonagem de Vitória foi semelhante ao da ovelha Dolly, produzida em 1997 pela empresa PPL Therapeutics, né, na Escócia. O animal nasceu perfeito, o que deixou os técnicos da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, confiantes quanto à continuidade da utilização da técnica. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil é o primeiro país em desenvolvimento a dominar a tecnologia da clonagem. Aqui está a Vitória, a primeira bezerra clonada, né, de células embrionárias pela Embrapa. De acordo com Rodolfo Humphrey, o coordenador do projeto de biotecnologia de reprodução animal da Embrapa, essa primeira etapa, o nascimento da Vitória, é um passo anterior à Dolly, mas que abriu caminho. Vamos avançar para trabalhar com células somáticas não reprodutivas diferenciadas e realizar uma clonagem semelhante de Dolly. O bezerro é um clone de uma célula de embrião que ainda não passou por todos os estágios de diferenciação celular. Já Dolly é um clone de uma célula de animal adulto, já diferenciada. É uma das diferenças entre os dois processos. Para se fazer Dolly, utilizou-se uma célula somática, né? Retirou-se o núcleo de um óvulo de uma doadora e implantou-se o núcleo de uma célula mamária, de uma ovelha adulta. E finalmente transplantou aquele embrião, né, fecundado em uma terceira ovelha, que foi apenas a que gerou, serviu como barriga de aluguel. Então a verdadeira mãe de Dolly, né, foi a ovelha que teve suas células mamárias retiradas, né, para se fazer Dolly. Vitória é resultado de núcleos transferidos de um embrião de 5 dias de uma vaca da raça cimental pela técnica de transferência de embriões clássicas. Vitória, então, é um processo, né, de transferência de núcleos de um embrião de 5 dias de uma vaca da raça cimental. Então, para fazer-se essa bezerra, utilizou-se não células de um animal adulto, e sim um embrião de 5 dias. Os resultados práticos da clonagem pretendidos pela Embrapa serão a regeneração de bancos genéticos, a multiplicação de animais com boas características genéticas, a maximização, ou seja, o aumento do potencial genético de uma raça, o resgate de material genético em vias de extinção e melhoramento animal. Também está nos planos da empresa a produção de animais transgênicos, a inserção de genes de características desejáveis, como a produção de proteínas de interesse terapêutico no leite,
também é uma técnica de baixa eficiência. Neste caso, a clonagem multiplicaria indivíduos transgênicos bem-sucedidos. Estudos da Embrapa indicam que a combinação de clonagem com outras técnicas de multiplicação permitirá obter em um ano o ganho genético equivalente a 12 anos de seleção tradicional. Então, um dos objetivos de fazer clonagem de mamíferos é melhorar o potencial genético, né, de alguns exemplares, né, de algumas raças. Nós sabemos que o gado leiteiro, o gado de corte de determinadas raças é muito apreciado, né, exatamente pela sua grande produtividade leiteira ou pela sua qualidade de carne, etc. Então, essa seria uma vantagem potencial. Também é importante, né, ressaltar que a prática da clonagem também está presente na ficção. Os filmes que deram origem à saga Jurassic Park, depois Jurassic World, e também a clonagem de mamíferos, né, de dinossauros, de mamutes, de animais já extintos, que ainda está presente apenas na ficção, é uma das possíveis aplicações, né, dessa técnica, né? Mas a questão que fica presente, né, subjacente, é qual o motivo de se trazer à vida, né, novamente espécies de animais como mamutes, né, que eram elefantes primitivos, peludos, que viviam em ambientes gelados da Sibéria, né? Muitos foram encontrados inclusive congelados, né, presos dentro de gelo, ainda com tecidos preservados. E também, né, dinossauros que viveram há milhões e milhões de anos, né, em uma época em que não havia a espécie humana na Terra. Qual seria o objetivo, né, de se trazer à vida novamente essas espécies? Então, é mais um problema ético, né, a se levantar, né? E, finalmente, na ficção temos aquela ideia que pode se tornar uma ameaça potencial, né, que é a eugenia. A eugenia é o melhoramento da raça, né? Seria a tentativa de se criar pessoas, indivíduos, a partir do melhoramento genético. Foi uma proposta que começou a ser feita por alguns teóricos, né, eugenistas, racialistas do início do século passado na Europa. Inclusive no Brasil tivemos defensores, né, dessas teorias racistas, como Monteiro Lobato, inclusive. E também as práticas nazistas, né, que consideravam a superioridade de algumas raças sobre outras. Enfim, né, isso aí é um perigo em potencial que a clonagem pode trazer e se transformar em realidade. Atualmente, a clonagem de seres humanos é proibida, né, pela maioria dos governos do mundo, né? Mas é algo a se pensar, né? É um perigo em potencial, porque quem garante que não existam laboratórios clandestinos e cientistas mal intencionados manipulando, né, embriões humanos com esse objetivo, né? Então é algo a refletirmos, né, em relação à clonagem. Para concluirmos esse estudo sobre engenharia genética, vamos falar um pouco sobre terapia gênica. O que é a terapia gênica? É a manipulação dos genes de um paciente visando a cura de determinada doença. Entretanto, embora as pesquisas com esse tipo de terapia sejam desenvolvidas há algumas décadas, muitas tiveram de ser abandonadas em função dos resultados negativos obtidos, incluindo o óbito, quer dizer, a morte, né, de alguns pacientes. Uma nova técnica que teve início de seu desenvolvimento em 2013, chamada CRISPR, tem se mostrado bastante promissora, permitindo copiar e colar genes de maneira fácil e a baixo custo.
Entretanto, muita pesquisa ainda precisa ser feita para possibilitar o uso de terapias gênicas em humanos. Recentemente eu adquiri um livro de atualização, no ramo das ciências biológicas. Como biólogo eu preciso me atualizar. E um dos focos dos estudos mais recentes das ciências biológicas, sobretudo da engenharia genética, é o uso dessa técnica aqui, da CRISPR. Essa técnica aqui tem se mostrado bastante promissora na terapia gênica, no tratamento de diversas doenças, diversos tipos de câncer, e permite a edição de genes de uma maneira fácil e a baixo custo. Então, houve grandes avanços, e está acontecendo, a ciência está sempre sendo construída diariamente. Há muitas atualizações a serem feitas, e esperamos assim, que o uso dessas novas técnicas proporcione melhorias na qualidade de vida humana, sempre agindo com ética, e com respeito à vida, que é um dos pilares da biologia, que é o estudo da vida. Para concluir então essa aula, vamos fazer a leitura desse texto aqui. Vejam que interessante, Agora você pode editar o DNA de bactérias em casa. Um biólogo americano põe à venda kit que ensina leigos a modificar material genético e fornece todos os itens necessários para o experimento. Está à venda um kit que fornece todo o material necessário para executar um experimento de edição caseira, uma edição genética caseira em bactérias. A ideia é democratizar o acesso à dupla de proteínas CRISPR e Cas9, que revolucionou a medicina nos últimos 3 anos ao permitir a modificação de DNA com precisão inédita e a preços bem mais baixos que qualquer outra alternativa disponível até então. A Scientific American dos Estados Unidos teve acesso ao kit e descreveu o que exatamente ele permite fazer. A bactéria fornecida a uma linhagem não patogênica, ou seja, que não causa doença, da Escherichia coli, uma bactéria, uma das cobaias mais comuns em laboratórios do mundo todo. Como eu expliquei, a Escherichia coli em longa data é utilizada em ensaios clínicos, em laboratórios de ciências biológicas e medicina em todo o planeta. Ela possui um DNA circular, e seu genoma é bem documentado. Em situações normais, essa bactéria morre quando é exposta a um antibiótico chamado streptomicina. Uma alteração muito simples no DNA, porém, torna o micróbio resistente ao remédio. Então, é bem interessante, a que ponto nós chegamos, ao ponto de qualquer pessoa, mesmo não tendo formação na área médica ou na área de ciências biológicas, fazer uma edição de genes de uma bactéria não patogênica, Escherichia coli, tornando essa bactéria resistente a um antibiótico. Então é bem interessante, Faça então as atividades, Em breve eu disponibilizarei o gabarito. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos assuntos estudados nessas 2 últimas aulas sobre engenharia genética, entre em contato para que eu possa auxiliá-los. Espero que tenham gostado da aula e até o próximo tema.